gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro aqui nessa sala de leitura. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por esse encontro aqui nessa sala de leitura, esse encontro diário, ao vivo. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude a interpretar os textos, que os assuntos venham se encaixando em nossa mente e sendo gravados em nossos corações. Te agradeço, Senhor, por esse privilégio, essa oportunidade que é estar aqui todos os dias conectado com esses amigos, amantes da Tua Palavra, pessoas que, assim como eu, têm um coração desejoso por conhecimento. Obrigado, Senhor, por ter promovido esse encontro. Louvamos ao Teu santo nome e Te agradecemos por Tua infinita bondade. Amém. Vou colocar a Bíblia na tela e vamos ler. 2 Reis, capítulo 1. Visão panorâmica, já foi em 1 Reis. 1 e 2 Reis é um livro dividido em dois. Então, já dei a visão panorâmica antes de iniciarmos a leitura de 1 Reis. Tá bom? Então, a gente segue com a leitura. Depois eu vou mandar no PDF a divisão, pelo menos a divisão do livro de 2 Reis. Um esboço, um pequeno esboço do que vem no livro de 2 Reis, mas isso eu mando em PDF lá no Telegram, fica arquivado. No WhatsApp, para quem está nos grupos, futuramente na plataforma, tem um botão logo abaixo escrito assim, material complementar. Aí quem está na plataforma, pela própria plataforma, clique em material complementar e aí você vai conseguir baixar. Mas calma, isso está sendo reformulado. Inclusive até o áudio vai ter lá. Para quem não pode assistir, baixa o áudio, vai ouvindo no caminho a leitura da Bíblia. É uma coisa muito interessante, mas me deem um tempo aí. De tempo a tempo a gente vai resolvendo as questões. Tá bom? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. Então Moabe se rebelou contra Israel, depois da morte de Acabe. E Acasias caiu através de uma grade na sua câmara superior que ficava em Samaria, e ficou enfermo. E ele enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, consultai Baal-Zebude, o Deus de Ecrom, se eu me recuperarei dessa enfermidade. Então vejam, olha só. Acasias, que era um rei de Israel, ficou doente e foi querer consultar Baal-Zebude. Veja só que coisa. Todavia, o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te e sobe para se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E diz a eles: Porventura não há um Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebude, o Deus de Ecrom? Então, isso aqui, gente, vamos dividir os tempos. Então, isso aqui é uma leitura narrativa do que aconteceu nesta época. Velho Testamento, Velho Concerto, Velha Aliança. No Velho Testamento, na Velha Aliança, qual a proposta? Peraí, deixa eu ver aqui, tá? Tem algum problema com o microfone, peraí. Aí, agora sim, estava muito alto. Qual a proposta no Velho Testamento, na Velha Aliança? As pessoas buscarem a Deus, consultarem a Deus, ao Senhor. Como? Através dos seus profetas, sacerdotes. Tabernáculo, agora já tem o templo, no templo. Caso necessário, apresente um sacrifício de paz, um sacrifício de expiação de culpa, uma oferta de sacrifício por uma resposta. Então, quer consultar ao Senhor? São esses os meios, tá? São esses os meios de consultar ao Senhor, Velha Aliança. E o que ele queria fazer? Consultar a Baal em Ecrom. Não consultar o Senhor em Israel. Então, o homem de Deus foi questioná-lo se não havia um Deus em Israel para ele ir consultar Baal em Ecrom. Velha Aliança. Agora, na Nova Aliança, na Nova Dispensação, quais são os meios para chegar até Deus? Os meios da graça.
Se você quiser, anote aí. Isso aí, coisa que eu não vou mandar no PDF, não. Quais são os meios para se chegar até Deus hoje? São os meios da graça. Quais são os meios da graça? Oração, leitura da palavra, congregação, koinonia, que é a comunhão, sacramentos, batismo nas águas, ceia do Senhor. Hoje são os meios que estão no Novo Testamento. Meios da graça, meios de alcançarmos a graça. Então, o que foge disso se encaixa no mesmo pecado de Acasias, no mesmo pecado de Acabe, no mesmo pecado de Jeroboão. Se no passado tinha algo determinado e quem não fizesse daquela forma estaria pecando e aquilo traria uma consequência, hoje não é difícil. Desculpe, hoje não é diferente, perdão. Hoje não é diferente. Existem meios estabelecidos no pacto que nós estamos. Então, qualquer pessoa que quiser alcançar algo de Deus através de outros meios está pecando. Está pecando. Porque pecar é errar o alvo. Está errando o alvo, não é assim que se faz. Então, se eu quero alcançar uma graça de Deus, porque é pela graça, né? É pela misericórdia, não é por mérito. E eu busco outro meio, eu estou pecando. Se não os meios da graça. Sabe? Então eu vou fazer uma campanha, eu vou barganhar, eu vou fazer isso. Você está pecando. Então a gente entende, lê o que aconteceu na Velha Aliança, entende e aplica hoje na nossa dispensação. Por isso a importância de a gente estar fazendo essa leitura antes de concluir lá o Novo Testamento. Versículo 4. Agora, portanto, assim diz o Senhor: tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E Elias partiu. E quando os mensageiros retornaram a ele, ele lhes disse: por que vós retornastes? Então, aqueles mensageiros que foram para consultar Baal Peor foram interrompidos pelo próprio Elias. O Elias vai e entrega, né, o que o Senhor mandou dizer para ele. E os mensageiros voltam e aí Acasias pergunta: por que vocês já voltaram? E eles lhes disseram: um homem subiu ali para se encontrar conosco e nos disse: ide, voltai novamente ao rei que vos enviou e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há um Deus em Israel? Que mandas consultar Baal-Zebude, o Deus de Ecrom? Portanto, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. Versículo 7. E ele lhe disse: que tipo de homem era este que subiu para vos encontrar e vos disse essas palavras? E eles lhe responderam: ele era um homem peludo e cingido com um cinto de couro nos lombos. E ele disse: é Elias, o tisbita. Então o rei enviou a ele um capitão de 50 com os seus 50. E subiu até ele, e eis que ele se assentava sobre o cume de um outeiro, no alto do monte. E falou-lhe: a ti, homem de Deus. O rei disse: desce. E Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E desceu ali fogo do céu e consumiu a ele e aos 50. Novamente, ele lhe enviou um outro capitão de 50, com os seus 50. E ele lhe respondeu, dizendo: ó homem de Deus, assim disse o rei, desce depressa. E Elias respondeu e disse a eles: se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os 50. E ele lhe enviou novamente o capitão dos terceiros 50 com os seus 50. E o terceiro capitão dos 50 subiu e chegou, e caiu de joelhos diante de Elias, e buscou-lhe, e lhe disse: ó homem de Deus, suplico-te que a minha vida e a vida desses 50 servos
teus seja preciosa na tua visão. Por quê? O rei já estava enviando ali a terceira comitiva de 50 homens. Os 2 primeiros grupos morreram. O terceiro capitão dos 50 foi mais sábio, né? Já chegou pedindo misericórdia. Sabia que o fogo ia descer e ia consumir. Por quê? Porque o rei Acasias queria levar o homem de Deus à força. Revoltado, porque o homem de Deus disse que ele não ia mais descer daquela cama, que ele ia morrer daquela doença. Porque pior ainda, estando doente, ele foi buscar outro meio de alcançar a cura, senão o Senhor. Então esse pediu misericórdia. Versículo 14. Eis que desceu ali fogo do céu e queimou os 2 capitães anteriores de 50, com os seus 50. Porquanto que a minha vida seja agora preciosa aos teus olhos. E o anjo do Senhor disse a Elias, desce com ele, não temas. E ele se levantou e desceu com ele até o rei. E ele lhe disse, assim diz o Senhor, porquanto tens enviado mensageiros para consultar Baal-Zebude, o Deus de Ecrom, porventura não há um Deus em Israel para que se consulte a sua palavra? Porque tal, por causa disso que você fez, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. Assim ele morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falou. E Jorão reinou no seu lugar, no 2º ano de Jeorão, o filho de Josafá, rei de Judá, porque ele não tinha nenhum filho. Ora, o restante dos atos de Acasias, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Então, muitas coisas que nós estamos lendo em Reis, nós vamos ler lá em Crônicas e vamos entender melhor. Por isso a gente pode seguir aqui com a leitura. O livro vai se explicando, as interpretações vão se ligando, livro após livro. Coisas difíceis a gente para e traz aqui para vocês a interpretação. 2 Reis capítulo 2. E sucedeu quando o Senhor haveria de tomar Elias para o céu, por um turbilhão de vento, que Elias se foi com Eliseu de Gilgal. E Elias disse a Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse a ele, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles desceram a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram a ele, tu sabes que hoje o Senhor há de tomar o teu mestre sobre a tua cabeça. E ele disse, sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. Fique em paz, eu já sei, está tranquilo. Eu sei que meu mestre vai ser arrebatado. Fique em paz. E Elias disse a ele, Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles vieram a Jericó. Então Eliseu já sabia que a qualquer momento Elias seria arrebatado e ele estava na cola de Elias. Mesmo Elias dizendo, fica aqui que eu vou ali. E Eliseu, não, tão certo como vive o Senhor, eu vou seguir junto aqui com vocês. Versículo 5. No final eu repito aí, tá, ô Silvia? Deixa eu seguir com a leitura aqui, depois eu vejo os comentários, mas eu falo no final, tá? Versículo 5. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram até Eliseu e disseram a ele, tu sabes que hoje o Senhor tirará o teu mestre da tua cabeça. E ele respondeu, sim, eu sei disso, retei a vossa paz. E Elias disse a ele, rogo-te que fique aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ambos seguiram adiante. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e se puseram de pé para ver de longe. E eles se puseram de pé junto ao Jordão. E Elias tomou o seu manto e o enrolou todo e feriu as águas, e elas foram divididas, de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E sucedeu, quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu, pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse, rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse, pediste dura coisa. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo, mas se não, assim não se sucederá.
E sucedeu o quê? Enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram de ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. E Eliseu viu isso e bradou: meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu. E ele agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em 2 pedaços. Ele juntou também o manto de Elias que lhe caíra e retornou, e parou de pé junto às margens do Jordão. E ele tomou o manto de Elias que dele caiu e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Elias atravessou. Então, daqui para lá foi Elias que abriu as águas, eles passaram para o outro lado. Do outro lado vieram as carruagens e levaram Elias. Aqui Eliseu pega o manto que Elias deixou cair, enrola, fere as águas, bate nas águas, literalmente falando. Onde está o Deus de Elias? E as águas se dividem. E Eliseu volta. Ele tinha atravessado de um lado, volta. Versículo 15. E quando os filhos dos profetas que estavam a observarem Jericó o viram, eles disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram para se encontrar com ele e se curvaram ao chão diante dele. E eles disseram-lhe: eis que agora há 50 homens fortes com os teus servos, que eles vão, rogamo-te, à procura do teu mestre, para que, porventura, o Espírito do Senhor não o tenha levado e o lançado sobre algum monte ou em algum vale. E ele disse: não os envie. Então aqueles 50 homens queriam ir atrás de Elias, pensando que de repente o Espírito do Senhor tirou ele dali, mas soltou em outro lugar. Então aqueles homens iriam fazer uma busca, uma procura. Eliseu nem queria que isso acontecesse, porque Eliseu já sabia que Elias foi arrebatado, Mas, versículo 17, e quando eles lhe pressionaram até ficar envergonhado, ele disse: enviai. E eles enviaram, portanto, 50 homens. E eles procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. E quando eles retornaram, porque ele permaneceu em Jericó, ele lhes disse: não disse a vós, não vades? E os homens da cidade disseram a Eliseu: suplico-te, eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor, mas a água é imprestável, e o solo é estéril. A cidade é boa, mas a água não presta, a água é ruim, a água é amarga, a água não produz. E versículo 20, e ele disse: trazei-me um novo cântaro, e põe de sal dentro dele. E eles o trouxeram. E ele seguiu até a fonte das águas, e lançou sal ali dentro. E disse: assim diz o Senhor, tenho curado estas águas. Não haverá mais, a partir dali, morte ou terra estéril. Assim, as águas foram curadas até este dia, segundo o dizer de Eliseu, o qual lhe falou. E ele subiu dali até Betel. E enquanto ele estava subindo pelo caminho, vieram, oriundas da cidade, algumas crianças, e zombaram dele, e disseram-lhe: sobe, calvo, sobe tu, calvo. E virando-se para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. E do bosque vieram 2 ursas, e dilaceraram 42 crianças. E ele se foi dali para o Monte Carmelo, e de lá ele retornou para Samaria. Bom, eu vou te ajudar a interpretar isso aqui. Não é um estudo, não estamos em um ambiente de aula. O texto é muito claro, mas para te ajudar a não incorrer em erros, vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Bom, vocês têm visto que a revelação de Deus é progressiva. O povo não conhecia Deus desde Abraão. Então, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Através de Moisés, além das promessas, ele faz sinais para revelar o seu poder. E a partir dali, profecias que vão confirmando, comprovando que aquelas pessoas falavam por Deus. Então, os profetas precisavam de sinais, de milagres, para comprovarem que eles eram pessoas que falavam por Deus.
Isso até a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo, então, os sinais também revelam quem ele era. E João falou isso muito bem, João deixou isso muito claro. João registrou 8 sinais. Jesus fez muito mais, mas João registrou 8 sinais para que as pessoas, ao lerem esses sinais, reconhecessem Cristo como sendo o Filho e o Cristo, Jesus sendo o Cristo, que é aquele que haveria de vir, e o Filho de Deus. Então, aqueles 8 sinais foram para isso. Bom, aí a gente vê aqui as coisas acontecendo, inclusive, dessa forma. Elias, ele falou que caia fogo do céu e consuma esses 50 que estão vindo me buscar. Eliseu, da mesma forma. Vocês estão me chamando de calvo, de careca? Então vai acontecer isso, e acontecia. Na nova aliança já não funciona dessa forma. Já não é assim. Tanto é prova disso que nós temos um versículo lá no Novo Testamento. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Só um instante. Lucas 9. É isso mesmo. Aqui, ó. A gente já leu isso, tá? A gente já leu. Mas em uma situação, por exemplo, que foram até Jesus, ó, Lucas 9, versículo 51. E aconteceu o quê? Tendo chegado o tempo para a sua ascensão, ele fixou sua face para ir a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, e eles foram e entraram em uma aldeia dos samaritanos para lhes fazer preparativos. E eles não o receberam. Então, da mesma forma, quando não recebiam os homens de Deus, então eles tinham uma autorização pelo Senhor para provocar ali um milagre, um sinal, alguma coisa. Aqui estava acontecendo de que o povo ali de Samaria não tinham recebido o Senhor. Versículo 54. E quando seus discípulos, Tiago e João, viram isso, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas ele, voltando-se, repreendei-os e disse: Não sabeis de que tipo de espírito sois vós? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. Então veja, eles queriam que acontecesse o mesmo que acontecia no tempo dos profetas. E Jesus repreendeu eles, falou: olha, vocês não estão sabendo que tipo de espírito está atuando em vocês aí. Vocês estão sendo movidos pelo desejo da carne, pela avareza, pelo orgulho, pela prepotência. Não estão querendo aceitar a soberania de Deus, porque em alguns versículos atrás, Jesus, olha só, e aconteceu, olha aí na tela, e aconteceu o quê? Tendo chegado o tempo da sua ascensão. Jesus já entendeu, chegou a hora de subir. Daqui para frente, tem gente que fala assim, daqui para frente é só para trás, ou seja, quando só vai acontecer coisa ruim. Daqui para frente é só para trás. Daqui para frente vão me prender, vão me crucificar, vou tomar chicotada, açoites, vou ser crucificado. Chegou a hora. Quer que rogue para que desça fogo do céu, igual aconteceu no tempo dos profetas? Jesus falou, não, nessa dispensação não vai ser assim. Pelo contrário, a misericórdia vai ser dada a todos. Todos terão chance de se arrepender. Então a gente precisa dividir tempos, tá? A gente precisa saber dividir isso aí. Velho Testamento de Novo Testamento. A Bíblia não estava na tela? Desculpe. Perdão. Agora já foi. Desculpe, tá?
Mas eu falei a referência, né? Depois vocês conferem aí, Lucas 9. Lucas 9, 54. Voltando aqui, 2 Reis, capítulo 2. Onde paramos? 2 Reis, capítulo 2. Certo, então terminou assim, né? Versículo 25. E ele se foi dali para o Monte Carmelo e de lá ele retornou para Samaria. Me perdoe aí, tá, gente? Não tinha colocado a Bíblia na tela, mas é Lucas 9, depois você confere. O capítulo inteiro, em específico, versículo 54. Capítulo 3. Ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou por 12 anos. E ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que o seu pai tinha feito. Todavia, ele se apegou aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso não se afastou. E Mesá, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas e devolvia ao rei de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com lã. Porém sucedeu, quando Acabe estava morto, que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquele dia, o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. E ele foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para a batalha? E ele disse: eu subirei, eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por qual caminho devemos subir? E ele respondeu: o caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias, e não houve água para o exército e para o gado que os seguia. Só tomar uma água aqui, só um minutinho. Versículo 10. E o rei de Israel disse: ai, o Senhor chamou esses 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe? Versículo 11. Mas Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor, para que por ele possamos consultar o Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: aqui está Eliseu, o filho de Safate, o qual derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Assim, o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. E Elias disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai-te até os profetas do teu pai e os profetas da tua mãe. E o rei de Israel disse a ele: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis juntos para entregá-los nas mãos de Moabe. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé. Se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, tampouco te veria. Eliseu já era mais revoltado, né? Vocês estão entendendo, né, que Israel ela estava dividida, né? Todo o território de Israel tinha 2 reis: Josafá, rei de Judá, descendente de Davi. Em Israel reinava outro rei, descendente de Jeroboão, que fez o que era mal perante ao Senhor, que teve um filho chamado Acabe, que se casou com Jezabel, que cedeu a Baal, que teve um filho chamado Acasias, que fez as mesmas coisas, que teve outro filho chamado Jorão, que estava fazendo as mesmas coisas. Então Eliseu olhou e falou assim: olha, se não fosse por esse aqui, que é descendente de Davi, eu nem olharia na tua cara. Versículo 15. Agora, porém, trazei-me um menestrel. E sucedeu, quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. Um instrumento, né? Versículo 16. E ele disse: assim diz o Senhor: fazei este vale cheio de fossos,
porque assim diz o Senhor, vós não vereis vento, tampouco vereis chuva. Sabe que fossos são poços, né? Buracos, valas. Então, ele falou, cava vários fossos nesse terreno aí. Porque Deus está dizendo, não vereis chuva, não vereis vento, desculpe, tampouco vereis chuva. Mas aquele vale será cheio com água, para que possais beber, tanto vós, quanto o vosso gado e os vossos animais. E isso não passa de coisa leve à vista do Senhor. Isso não é nada. Então o problema deles qual era? Estavam sem água, caminhando para a batalha. Já tinha passado 7 dias que eles estavam naquela caminhada, cansados, exaustos, com sede, não tinha de onde tirar água. Então o Senhor iria prover ali para eles a água. Versículo 19, mas isso ainda é pouco. Por quê? Versículo 19. E vós ferireis toda a cidade fortificada e toda a cidade escolhida, e derrubareis toda a árvore boa, e tampareis todos os poços de água, que contristareis todo bom lote de terras com pedras. E sucedeu pela manhã, quando a oferta de carne era oferecida, eis que ali chegou água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia pela água. E quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram todos que eram capazes de se revestir de armadura, e daí para cima e se puseram de pé na fronteira. E eles se levantaram cedo pela manhã, e o sol brilhou sobre as águas, e os moabitas viram a água no outro lado tão vermelha quanto o sangue. Nosso Deus, ficou conhecido como o Senhor das guerras, né? É o Deus de estratégias. Então veja a estratégia. Um vale ficou cheio de água. Eu não sei se você já teve essa visão aí, ou uma ilusão de ótica. Eu já tive experiências, por exemplo, andando a pé, no asfalto mesmo, cimento, né? Às vezes você olha longe, você está aqui numa parte andando a pé, e lá em cima tem uma subidinha, né? Aí quando você olha, se está muito quente, você vê ali um vaporzinho subindo do asfalto, e parece até que você vê que é um rio, que é uma água, né? Um lago brilhante ali, refletindo o sol, parece um espelho d'água de longe. Quando você vai se aproximando, aquilo vai fugindo. Não sei se você já teve essa experiência, se você já passou por isso. Aqui onde eu estou, Aracaju, por exemplo, uma cidade praiana, já teve uma vez que eu estava vindo com a Cris de um lugar, não me lembro qual era, e anoiteceu. E a lua, ela estava bem próxima assim ao mar. Que coisa linda, o reflexo da lua ali no mar, parecia um espelho, nem parecia que era água. Então, aconteceu isso aqui, ó. Os inimigos levantaram cedo pela manhã e o sol estava brilhando sobre a água. Aquela água que o Senhor mesmo proveu que aparecesse ali. E quando eles viram tão vermelha quanto sangue. E eles disseram, isso é sangue. Os reis estão seguramente mortos e mataram-se uns aos outros. Agora, portanto, Moabe, ao despojo. Vamos lá, vamos pegar o que sobrou. Os reis se mataram, está tudo morto. Tem um vale de sangue lá na nossa frente. Vamos lá pegar os despojos. Mas isso era uma estratégia. Versículo 24. E quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, de modo que fugiram diante deles. Mas eles seguiram adiante, ferindo os moabitas na sua própria terra. E eles arrasaram as cidades, e em todo lote bom de terra, cada homem lançou sua pedra e o encheu. E eles tamparam todos os poços de água, derrubaram todas as árvores boas. Somente em Kir-Haresete, acredito a pronúncia, Kir-Haresete, eles deixaram as suas pedras. Todavia, os fundeiros a cercaram e a feriram. E quando o rei de Moabe viu que a batalha era demasiadamente intensa para ele, levou consigo 700 homens que empunhavam espadas para abrir caminho até o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Então, ele tomou seu filho mais velho, que reinaria no seu lugar, e o ofereceu como oferta queimada sobre o muro. E houve uma grande indignação contra Israel, e eles se afastaram diante dele e retornaram para sua própria terra. Então,
o rei inimigo pegou o próprio filho e queimou ali, né? Aquilo deixou Israel indignado, né? E eles acabaram voltando para sua própria terra. Cessou ali. Bom, a gente fica por aqui. Amanhã a gente continua a nossa leitura, tá? Deixa eu só ver os comentários aqui, que tinha uma pergunta, né? Rafael pensou que eu fosse de São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas eu estou em Aracaju. Eu sou paulista, mas estou plantando uma igreja aqui em Aracaju, no momento. O que ela tinha perguntado mesmo aqui? Como era o nome dela, meu Deus? Silvia, né, o nome dela? Se não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui. Entrou bastante comentário aqui. Repete aí a pergunta. Ah, tá. Ela falou assim: alguém anotou os meios da graça? Meios da graça, oração. Porque é através da oração que você pode alcançar a graça de Deus. Mas oração não é ameaça, né? Não é querer arrancar as coisas da mão de Deus, não. Existe um princípio para a oração. E esse princípio para a oração foi ensinado no Pai Nosso. Eu tenho uma série de mensagens que explica linha por linha do Pai Nosso. Linha por linha. Pai Nosso que estás no céu. O que quer dizer isso? Santificado seja o teu nome. O que Jesus quis dizer com isso? Venha a nós o teu reino. O que Jesus quis dizer? Linha por linha. Cada versículo é quase 1 hora, falando só sobre aquele versículo. Por isso que eu falo para vocês, a leitura aqui da Bíblia com a interpretação é excelente. Em 1 ano você vai ter muito conhecimento. Só que a profundidade, o estudo, aí a gente vai para um outro ambiente. Mas calma, logo você vai ter acesso a todas essas coisas. Então, meios da graça, oração, leitura da palavra. Através da leitura você alcança a graça. Oração, leitura da palavra. Koinonia, que traduzido é comunhão. Na comunhão com os irmãos alcançamos graça. Na comunhão com os irmãos ajudamos uns aos outros. Uma comunhão verdadeira, né? Uma igreja que realmente tem koinonia. Então, um irmão alcança graça, expondo a sua situação, a sua necessidade. Ele alcança a graça de Deus através de algum irmão que o ajude naquela falta, naquela necessidade, financeiramente falando, ou até espiritualmente falando, no que diz respeito a orações, enfim. Leitura da palavra, oração, leitura da palavra, comunhão e os sacramentos, que é o batismo nas águas, a sua confissão pública, a partir dali você é inserido na nova aliança, e a ceia, que é o pão e o vinho, são os meios de alcançarmos a graça. Claro que na koinonia, na comunhão, não é só comunhão com a igreja, também é a comunhão com Deus, né? Que aí é uma vida piedosa. Mas isso são detalhes que a gente vai falando no decorrer do ano aí e alguns outros encontros, tá bom? Gente, um abraço de fé e força, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. E vão se programando aí, hein? Tá chegando já o mês 6, tá acabando o mês 5, e aí eu vou anunciar quando que serão aí essas aulas da plataforma Renovação da Mente, tá bom? Muitos estão fazendo coisas conforme o Antigo Testamento, aí eu fico muito confusa, pois é a graça que salva. Então, por isso que a gente precisa ter o conhecimento aí. Buscar conhecimento para não... Lembra do exemplo que eu dei das notas, das 2 notas de R$10? Lembra do exemplo? Se você conhece bem a verdadeira, você não cai no golpe da falsa. É só conhecer bem a verdadeira. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais.